a graça e a paz do Senhor esteja com todos, amém? Que bom que você está aqui nessa noite, que bom que você veio. A gente conversa muito sobre os cultos de quarta-feira e a gente sabe que é o dia que a gente está mais cansado. A maioria das pessoas ou trabalha ou estuda. Então, vir à igreja na quarta-feira, sem dúvida que é um privilégio, é uma bênção, mas eu sei que muitas pessoas não vêm com o mesmo pique do domingo. Então você que está aqui nessa noite, repreende o cansaço, repreende o sono e vamos pedir ao Senhor que nos fale, que nos abençoe, como já tem nos abençoado até esse momento. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor e orarmos. Depois de termos já cantado, adorado, nós vamos agora ouvir um pouquinho do que Deus tem para falar conosco nessa noite. Vamos abrir a Bíblia primeiramente no livro de Ruth, capítulo 2. Livro de Ruth, capítulo 2. Nós vamos ler de 1 a 7. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim: Noemi tinha um parente por parte do marido. Era um homem rico e influente. Pertencia à família de Elimeleque e chamava-se Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Vou recolher espigas no campo daquele que me permitir. Vá, minha filha, respondeu-lhe Noemi. Então ela foi e começou a recolher espigas atrás dos ceifeiros. Casualmente, entrou justo na parte da plantação que pertencia a Boaz, que era da família de Elimeleque. Naquele exato momento, Boaz chegou de Belém, saudou os ceifeiros: O Senhor esteja com vocês. Eles responderam: O Senhor te abençoe. Boaz perguntou ao capataz dos ceifeiros: A quem pertence aquela moça? O capataz respondeu: É uma moabita que voltou de Moabe com Noemi. Ela me pediu para que deixasse recolher e juntar espigas entre os feixes após os ceifeiros. Ela chegou cedo, está em pé até agora e sentou-se um pouco no abrigo. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, continue a falar conosco através da Tua palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos fazer entender a Tua vontade nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Podeis assentar, queridos. Eu não sei se você esteve presente nos últimos 2 domingos da igreja, onde nós estivemos falando sobre o livro de Ruth, sempre pensando na família, no mês de maio, mês da família. Eu não sei se você esteve nos domingos anteriores, mas nós já tínhamos visto no capítulo 1 do livro de Ruth, e nós aprendemos algumas coisas, e hoje nós vamos aprender mais algumas coisas. Uma das coisas que nós aprendemos numa das mensagens é que com as decisões que tomamos, podemos passar por situações difíceis. Isso aconteceu com a família de Noemi, quando Elimeleque tomou decisões que geraram alguns problemas para a família. Vimos que os laços afetivos criados entre Noemi e suas noras permitiram que vivesse lado a lado, ajudando-se mutuamente. E também vimos que mesmo Noemi tentando voltar sozinha para ajudar, Ruth demonstrou que estaria com ela até a morte e não abandonaria a tua sogra. Isso foram algumas coisas que nós já aprendemos. Hoje nós vamos ver e perceber que essas decisões que foram tomadas e que Ruth também tomou, Noemi depois tomou, fez com que chegássemos aonde estamos agora. A fama de Ruth chegou até Judá, as pessoas começaram a ouvir falar do que ela tinha feito, de como ela tinha decidido ficar com a sua sogra. E agora, quando a gente observa que ela chega no capítulo 2, já está em Judá junto com sua sogra Noemi, e agora eles começam a ter a sua vida, a gente percebe que o Senhor começa a dar um rumo para a vida dessas mulheres. E eu quero pensar com vocês nessa noite sobre um tema que é bem simples: começando a mudar o rumo da vida, ou virando a página, poderia ser o tema dessa palavra nessa noite. Mas quero que você foque um pouco no livro de Ruth e comece a pensar o que você já conhece, lembra de que nós já falamos, e que talvez a gente possa chegar a uma conclusão de que Deus tinha um propósito quando Elimeleque foi para Moabe, que lá tinha uma mulher que fazia parte dos planos de Deus, e essa mulher era Ruth. Que não fora coincidência Elimeleque escolher Moabe, ainda que escolher errado, ainda que precipitadamente,
mas a gente percebe que Deus tinha um plano na vida de Ruth. E agora, quando a gente vê Ruth voltando com Noemi para recomeçar a vida das duas, a gente pode entender que o Senhor está no controle e é o Senhor que dirige todas as coisas. O Senhor dirige a sua vida, meu irmão? Você tem certeza que é o Senhor que está no controle da sua vida? Que as decisões que você toma redundam em coisas que você sabe que Deus está naquilo que você decide? Ou mesmo quando as coisas não dão muito certo, você tem confiança de que Deus pode fazer com que todas as coisas aconteçam de uma maneira que possam fazer parte dos planos dele para a sua vida? O apóstolo Paulo nos advertiu que todas as coisas contribuem, concorrem, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está em Romanos 8, 28. Nós sabemos também que José, mais tarde, José do Egito, ele chega um momento que ele diz para os irmãos dele: olha, não ficais tristes, nem pese os vossos olhos por me haverdes vendido para cá no caso o Egito, porque para a conservação da vida Deus me enviou antes de vós ao Egito. É a certeza de que Deus dirige todas as coisas, é a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu não sei se você se sente assim, eu não sei se você tem essa segurança, mas eu espero que isso esteja no seu coração, de que Deus controla a sua vida, que Deus dirige os seus passos, e que Ele pode fazer com que todas as coisas na sua vida chegue a um local aonde Ele quer que chegue para você. Eu quero aprender junto com você nessa noite mais algumas lições que eu tiro desse capítulo 2, que eu acredito que pode abençoar a sua vida. E o livro de Ruth, como eu falei já, ele é muito rico. Por mais que a gente fale dele, a gente interprete da nossa maneira, a gente sabe que o Senhor tem muitas outras mensagens e que outros pastores utilizam desse livro para falar de muitas outras coisas interessantes. Mas vamos tirar mais algumas lições nessa noite e vamos ver o que Deus tem para você e para mim nessa noite. A primeira coisa que eu percebo é que Deus estava dirigindo a história da vida de Noemi e de Ruth. Porque agora aparece um personagem nessa história. Surge agora, no capítulo 2, Boaz. Boaz aparece e parece que Boaz vem para ser a solução. É como se Deus estivesse preparando tudo para que Boaz servisse, fosse um instrumento de Deus para a reconstrução da vida de Ruth e, consequentemente, de Noemi. E por que Boaz? Você já parou para pensar nisso? Foi coincidência? Por que surgiu nesse momento Boaz? Por que Boaz seria a pessoa certa para Ruth? Você já parou para pensar que Deus tinha um propósito em tudo isso? Que não era casualidade, que não foi coisas do acaso? Mas por que Boaz era a pessoa certa para Ruth? Ele poderia ser usado por Deus para começar uma obra de reconstrução na vida dela. Então eu quero que você aprenda comigo por que Boaz, quem era Boaz e o que esse rapaz tinha que realmente mostrava que ele era o cara certo para Ruth. Tudo indicava que só tinha ele naquele momento que pudesse ser a pessoa escolhida por Deus para abençoar a vida de Ruth e depois abençoar a Noemi. Vamos pensar então sobre Boaz como filho de Raabe. Um menino que cresceu com uma mãe que fora estrangeira também no povo de Deus. Boaz, ele era uma pessoa que aprendeu em casa a dificuldade de se ser estrangeira numa terra distante. Porque Raabe, como eu já falei aqui uma outra mensagem, ela era de Jericó, ela escondeu os espias, ela foi salva pela sua atitude e, consequentemente, ela veio morar com o povo de Judá. E Raabe, sendo essa pessoa estrangeira, ela começa a reconstruir a sua vida na terra de Judá. E aí essa mulher casa-se com um homem e ali gera Boaz. Então eu penso que Boaz, ao ver Ruth, ele conseguia entender a dificuldade daquela menina, daquela mulher, de fazer parte de um povo que não era o seu povo. Então eu penso que Boaz era a pessoa certa, porque Boaz tinha uma mãe que lá na casa dele ensinava para ele como fora difícil a sua vida de sair de Jericó, esconder os espias e chegar até Judá, Jerusalém, fazer parte do povo de Deus. Eu fico imaginando que Boaz fora criado aprendendo como se deve valorizar uma pessoa estrangeira, como não discriminar ninguém, como ser uma pessoa bondosa com as pessoas diferentes, de outras raças. Eu fico pensando que sua mãe deve ter contado sua experiência e talvez ele pudesse ter entendido que aquela menina Ruth, que ele já ouvira falar que cuidara de Noemi, era alguém que, como a sua mãe,
teve que vencer muitas dificuldades para ser bem aceita entre o povo. Então eu penso que Deus escolheu Boaz para Ruth, porque Boaz conhecia a situação de Ruth, por ele ter uma mãe que passava pela mesma situação. Imagine, não apenas ela tinha escondido os espias, a Raabe, mas ela também fora viver, ela abandonou tudo para fazer parte do povo de Deus. Então Boaz aprendera em casa a dificuldade que Ruth poderia estar passando. Outra coisa que eu aprendo com isso, que Boaz era filho de Salmão. Salmão casou-se com Raabe. E eu fico imaginando que Salmão ensinava para ele o seguinte: olha, Boaz, eu casei com uma mulher que era mal falada. Ela era uma prostituta lá na cidade de Jericó. Sua mãe, talvez, ele contando para Boaz, teve dificuldades na sua vida anteriormente, mas ela largou tudo, ela abandonou tudo. E eu vi nessa mulher algo de muito bom. E eu imagino que Salmão, pai de Boaz, teria ensinado para Boaz o seguinte: olha, meu filho, quando as pessoas mudam, quando as pessoas escolhem fazer parte do povo de Deus, quando as pessoas abandonam tudo, pode ter certeza que essas pessoas merecem credibilidade, essas pessoas precisam ser amadas. E eu penso que Salmão, pai de Boaz, esposo de Raabe, teria ensinado para Boaz como tratar bem as pessoas que tinham suas dificuldades, mas que haviam buscado uma reconstrução de vida. Eu imagino que Boaz ensinou aquele menino, ou Salmão ensinou a Boaz a ser bondoso, a ser generoso, a não julgar, a não rejeitar, a não ficar acusando as pessoas, menosprezando as pessoas. Por isso que Boaz era a pessoa certa para cuidar de Ruth, porque em casa ele tinha uma mãe que fora rejeitada por muitos, e ele tinha um pai que soube amar essa mãe, mesmo quando muitos talvez não davam nada por ela. Talvez para nós que conhecemos a história de Salmão e de Raabe, a gente pensa: é uma linda história. Raabe salvou-se, escondeu os espias, casou-se com um príncipe de Judá. Que história linda! Mas eu acredito que Boaz então fazia parte dessa família e aprendera que quando você tem uma mãe e um pai vencedores, que passam por dificuldades, mas que nos ensinam, a gente aprende a valorizar as pessoas. Imagine quando Boaz então viu Ruth. Ele deve ter olhado para aquela menina e deve ter falado: nossa, eu entendo o que Ruth está passando. Ruth largou tudo para cuidar de Noemi. Ruth chega agora para a terra de Judá, uma menina que não tem futuro. Lá em Moabe, a sua família ficou para trás. E ela larga tudo e vem fazer parte de um povo que ela nem conhecia direito. Eu acredito que Boaz, então, aprende a valorizar o que era realmente Ruth para ele. E ele passa a entender que ela tinha valor, porque a sua mãe tinha ensinado isso. Queridos, eu penso que nessa história, a gente aprende que dentro da nossa casa, nós somos exemplos. Quando a Bíblia fala que Boaz era uma pessoa boa, que Boaz era um homem valoroso, corajoso, íntegro, eu fico imaginando o que os nossos filhos estão vendo em nós. Eu fico imaginando quais lições os nossos filhos tiram da nossa casa. Se Boaz não fosse, talvez, ensinado de que não era para discriminar as pessoas, porque sua mãe também tinha sido discriminada antes. A sua mãe tinha sido rejeitada, mas ele aprendeu com o seu pai, Salmão, que uma mulher transformada não tem que ser vista pelo passado. Que quando uma pessoa se regenera, quando uma pessoa conhece a verdade, quando uma pessoa descobre o Deus Todo-Poderoso, Boaz aprendeu que essas pessoas têm valor para Deus. A dignidade dela foi restaurada. Então esses ensinos que ele aprendera lá na sua casa, com seu pai, sua mãe, fez com que ele fosse a pessoa certa para Raabe. Ele tinha autoridade para olhar para ela e falar: não, eu te entendo. Eu sei o seu sacrifício, eu sei o que você passou. Você poderia estar lá na sua casa, com seus pais, sua mãe, sua terra, mas você abandonou tudo por Noemi. Por isso Boaz era a pessoa certa, não era coincidência. Não era à toa que Boaz seria o marido de Ruth. Agora, por que Ruth era a mulher certa para Boaz? A mesma coisa. Ela era estrangeira, decidiu abandonar seu povo. Sua mãe também era. E também tinha decidido abandonar o seu povo em Jericó. Ela decide servir ao Deus de Noemi e deixa para trás os outros deuses e crenças. Raabe também, ao ouvir falar de Deus, confessa que não havia outro Deus no céu e na terra senão o Deus de Israel. Então Boaz via que Ruth era a mulher certa para ele. A notícia de que Ruth tinha deixado tudo para trás para cuidar da sua sogra tinha espalhado, tinha chegado a Judá, e Boaz ficou encantado, porque Ruth era uma mulher que tinha fidelidade e amor para com seus familiares.
E foi isso que Raabe fez quando escondeu toda a sua família na sua casa para levá-los e salvá-los da guerra em Jericó. Eu vejo que Ruth representava Raabe na vida de Boaz. Tudo que Raabe fazia e fez, a dedicação dela de esconder os espias, a proteção com a sua família, o fato de abandonar os seus deuses, o fato de crer no Deus de Israel, Ruth também estava fazendo. É como se Deus estivesse cumprindo na vida de Ruth aquilo que ele via na vida de Raabe, sua mãe. E é interessante que nada é por acaso. Queridos, em outra oportunidade nós vamos falar sobre a genealogia de Jesus. E vocês vão ver que tem mulheres que não eram para estar na genealogia de Jesus, assim como Ruth e Raabe. Antes dela, nós vamos ver domingo que vem, Tamar, talvez Batseba e outras que não tinham nada a ver com a genealogia, mas Deus dirige todas as coisas. Boaz era para Ruth, Ruth era para Boaz, o que tinham que ser, porque era plano de Deus. Deus estava dirigindo todas as coisas, e na reconstrução da vida de Ruth, tinha que ser Boaz. Vocês vão ver em outra mensagem que havia um outro parente, um parente mais próximo do que Boaz, mas esse outro parente não foi usado por Deus, porque Deus quis que fosse Boaz, por toda a identidade que ele tinha com a sua mãe, com o seu pai, e tudo aquilo que a Ruth viveu. Eu imagino que Boaz, ao olhar para Ruth, viu a mãe dele. Eu fico imaginando que ele olhou os traços daquela mulher e deve ter percebido, não, essa mulher está fazendo coisas que só uma pessoa de fé faz, só uma mulher íntegra faz, só uma mulher de Deus faz, e por isso Ruth, sem dúvida, era a mulher certa para Boaz. Eu sei que esse tema talvez não se aplique a você nessa noite, que você não está escolhendo marido e mulher, né? Você não está aqui decidindo quem vai casar, com quem você vai ficar. Talvez você já fez as suas escolhas, mas o que eu quero dizer é que Deus, quando dirige as coisas, quando Deus está no controle das coisas, não existe acaso, não existe coincidências. Alguém poderia dizer, por acaso Ruth caiu no campo de Boaz e começou a cegar as espigas. Não. Por acaso ela saiu de casa e encontrou-se com Boaz. Não. Havia uma história por trás de tudo isso, e a história da vida de Raabe, de Salmão, de criar Boaz, de ensiná-lo, de mostrar o que é valorizar as pessoas, de mostrar que não deve haver rejeição, discriminação. Isso tudo faz com que Ruth encontre em Boaz o descanso e a certeza de que Deus tinha algo maior para a vida deles. Agora eu quero que você aprenda comigo mais uma coisa que nos ensina nessa noite, como que Deus reconstrói nossas vidas e por que Deus às vezes usa situações que a gente não entende. Eu vejo que Ruth, para nós nessa noite, ela é um exemplo, além disso que eu falei, de estar na direção de Deus, estar no projeto de Deus. Eu vejo que Ruth não fica esperando as coisas cair do céu. A parte dela ela fazia. Você pode estar no centro da vontade de Deus, você pode até fazer parte da direção que Deus tem para a sua vida, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ir à luta, você tem que agir, você tem que tomar posse da bênção, mas você não pode ficar parado esperando as coisas acontecerem na sua vida. Deus dirige todas as coisas, Deus conduz, mas eu vejo que Ruth não ficou esperando as coisas caírem do céu. Aprenda comigo nessa noite a característica dela, como ela era, como ela tinha atitude. Eu vejo no capítulo 2, versículo 2, um relato sobre ela dizendo o seguinte: Ruth disse a Noemi: deixa-me ir ao campo, apanhar as espigas, atrás daquele a cujos olhos eu achar graça. E Noemi respondeu: vai, minha filha. Respondeu-lhe o moço, já no versículo 6, quando Boaz perguntou: quem é essa moça? Ele respondeu: essa é a moça moabita que voltou com Noemi do país de Moabe, e disse-me ela: deixa-me colher e ajuntar espigas por entre os molhos após os segadores. Assim ela veio e está desde a manhã até agora sem descansar sequer um pouco. Presta atenção, meu irmão, minha amiga. O que a Ruth representa para nós no sentido de não esperar as coisas caírem do céu? Ela simplesmente disse para a sogrinha dela: Noemi, eu vou à luta, eu vou caçar alguma coisa para fazer. E aqui o texto diz que ela foi respigar milho, né? Seria uma frase que Ruth diz: eu vou buscar
buscar colher alguma coisa que caía do chão. Respigar significa apanhar alguma coisa que tivesse caído do chão. É como se ela estivesse dizendo para sua sogra: eu vou fazer qualquer coisa. Eu vou buscar me sustentar, eu vou buscar correr atrás, eu não vou ficar esperando as coisas caírem do céu, eu vou ter uma atitude de, nem que seja, me humilhar, mas eu vou fazer aquilo que eu preciso fazer. Seria mais ou menos sair da casa dela e dizer: olha, eu vou procurar qualquer trabalho, qualquer situação que vier à minha mão, eu vou fazer, mas eu não posso ficar esperando as coisas acontecerem. E eu acho isso interessante, queridos, porque a Ruth ensina para nós que não havia lugar para a vaidade no seu coração. Não havia lugar para orgulho no seu coração. Quando ela chega nos campos e começa a catar os milhos caídos no chão, quando ela começa a se prostrar perante a terra, as pessoas admiravam ela. O texto chega a dizer que ela chegou de manhãzinha, foi trabalhar e não descansou um minuto. Ela impressionou todo mundo. Era uma mulher de atitude. Ela realmente pegava firme no trabalho que ela tinha que fazer. Enquanto a sua sogra estava em casa, ela estava trabalhando. Até então, ela não tinha sido descoberta por Boaz ainda, mas ela saiu à luta. Ela não ficou esperando aparecer do céu uma coisa diferente, talvez um emprego mais digno, talvez uma situação que pudesse dar mais conforto. Ela partiu. E eu acho interessante que no versículo 5, nós vamos aprender uma coisa que chama a minha atenção. Deus tinha um propósito na vida de Ruth e na vida de Boaz, sim. Mas a atitude de Ruth de ser uma menina corajosa, fiel, dedicada, impressionou a Boaz. E o texto diz que Boaz foi ao moço que estava próximo dele e disse: quem é essa moça? De quem é essa moça? E eu fico pensando que isso chamou a atenção de um homem que era muito grande na época. Boaz era um homem rico. Boaz era um homem que tinha muitas mulheres que trabalhavam no seu campo. A Bíblia diz que várias outras empregadas estavam no campo com Boaz naquele dia, mas ele se impressionou só com Ruth. Ela chamou a atenção dele. Quem é essa mulher? Quem é essa moça que está trabalhando sem parar, incansavelmente, sem descansar? Eu penso que nessa situação a gente encontra aqui lições importantes, tanto para nós homens quanto para as mulheres também. Porque nós estamos sempre sendo observados. O nosso caráter, muitas das vezes, fala muito mais do que algumas coisas que a gente fala. E eu vejo que a atitude de Ruth são atitudes que nos ensinam a ser bem-sucedidos na vida. E no caso de Ruth foi muito importante porque ela impressionou o homem que seria o seu marido. O primeiro encontro de Boaz com Ruth foi quando ele viu a menina trabalhando, a Ruth lá se esforçando, sem reclamar, sem achar que aquele trabalho era sujo, era um trabalho pequeno, sem achar que, nossa, que trabalho que me diminui. A Ruth era tão humilde, tão simples, tão dedicada, tão cheia de vontade, de valor, que ela não estava preocupada com alguém que estivesse observando se aquilo estava diminuindo ou não a sua vida. Isso é um pouco diferente da gente, queridos, porque nós estamos sempre preocupados com a nossa maneira, como as pessoas estão nos vendo. E eu vejo que Boaz então se impressiona, e ele se desperta, houve um flerte, houve uma curiosidade, e ele quis conversar com Ruth. Surge aqui um romance. O romance de Boaz e Ruth surge nesse momento. Agora vão começar a surgir algumas conversas. Boaz começa a conversar com Ruth. Ele fala: não colhe em outro campo não, fica só no meu campo aqui, eu não vou deixar ninguém te molestar, fica aqui pertinho, não procura outros campos não. Depois ele diz assim para os segadores: olha, deixa cair umas espigas para ela, essa menina está trabalhando bastante, deixa ela aí, de vez em quando tira umas espigas dos molhos, joga no chão, faz de conta que está caindo e deixa ela vir pegando. Depois ele olha para ela: olha, está na hora de comer, quer comer comigo? Come comigo, molha o grãozinho aí no meu vinagre, fica pertinho aqui, e depois você junta mais um monte e leva para sua sogra. Queridos, eu vejo aqui Deus cumprindo na vida de Ruth o papel que ele já tinha desenhado. Houve um flerte, houve um diálogo, um bate-papo, houve um encontro, houve um romance. Boaz, um homem muito sério, Ruth também, uma mulher muito séria. Na mensagem de domingo de manhã, o tema vai ser fazendo as coisas direito. Vocês vão ver que tem coisas interessantes.
Mas hoje eu fico pensando que surgiu um encontro, da onde não era para surgir um encontro. Ela só foi trabalhar, ela precisava comer, ela precisava se esforçar. Mas aí surge um homem especial que nota nela algo diferente que não via nas outras mulheres. Depois Boaz pergunta para aqueles homens quem é essa moça, e os homens falam: olha, essa moça é aquela que trouxe a Noemi, deixou a cidade de Moabe, veio com ela e cuidou de tudo da sua sogra. E aí tudo que Ruth tinha feito de bem para Noemi, trazia para ela agora o seu valor. Sabe o que eu aprendo com isso, queridos? Tudo que a gente faz, tudo que a gente planta, a gente colhe. Você planta amor, o que você vai colher? Amor. Você planta bondade, o que você vai colher? Bondade. Você planta paciência, você planta dedicação, você planta esforço. Eu vejo muitas pessoas trabalhando dia e noite, se esforçando, acha que isso não vai dar em nada, acha que não vão chegar, não vão alcançar, não vão atingir seus objetivos, pensam em desistir, pensam que é tudo em vão. Por que eu me esforço tanto e Deus não olha para a minha vida? Por que eu faço isso, aquilo e Deus não me visita? Queridos, as coisas não aconteceram com Ruth de uma hora para outra. Mas um belo dia, essa mulher sai e diz para Noemi: Noemi, eu vou catar espigas. Noemi diz: vai, minha filha. Se a gente fosse escolher uma frase para botar no Face da Ruth, partiu respigar, né? Todo mundo gosta de partir. A Ruth não ia escrever partiu shopping, partiu jantar com as amigas, não, partiu respigar, catar espigas caídas no chão. Quando Boaz chega para ela: nossa, como você é dedicada, fica aqui pertinho. Aí ela diz: olha, ela se prostra com o rosto no chão e diz: eu, sendo uma estrangeira, você fala tão bondosamente comigo, que fiz eu para você falar assim comigo? E o Boaz fala, sabe o que para ela? Eu sei o que você fez pela sua sogra. Eu sei que você largou tudo que você tinha para trás para cuidar da sua sogra. Eu sei que você a amou, cuidou, e eu sei que tipo de mulher você é. Eu fico imaginando o Boaz falando: você é muito parecida com a minha mãe. A Raabe, depois que descobriu que a cidade ia ser destruída, ela chamou toda a sua família, protegeu, botou em casa e cuidou da sua família. Sabe, eu te admiro, parece que você é igualzinha à minha mãe. Se toda nora fosse assim, né, parecida com a sua sogrinha. Eu fico imaginando que Ruth era muito parecida com Raabe. Eu ouvi esses dias, gente, eu não sei se vocês já ouviram, que a Raabe, a história diz que a Raabe era uma das mulheres mais bonitas da época. Imagina. Só que ela tinha valor, não é só a beleza. Essas mulheres tinham conteúdo, elas tinham vida. Mas alguém, o historiador diz que a Raabe, mãe de Boaz, seria uma das mulheres mais bonitas da terra. E eu fico imaginando quando essa mulher chegou lá em Judá, a Raabe, todo mundo deve falar: não, ela foi prostituta. Não serve. Essa mulher aqui, ela não tem futuro não. Porque o povo de Israel era um povo meio duro, né? Mas o Salmão não. O Salmão, pai de Boaz, deve ter acolhido ela, deve ter dado carinho, amor. E ele estava trazendo para dentro de casa uma grande mulher, uma serva valorosa. É assim que eu vejo Boaz agora encontrando Ruth. Você é igual minha mãe, você cuidou da Noemi, você é dedicada, você trabalha, você é linda, você é maravilhosa. Ele se encantou com ela. E surgiu então um grande romance. Só faltou pedir o número do celular, né? Se na época tivesse, celular, por favor, e-mail, pombo correio, caixinha. O que eu faço para conversar com você? Naquele momento, Boaz plantou a semente no coração de Ruth. Ruth ficou encantada com a atração, pela atenção que Boaz deu a ela. E aí Ruth volta para casa feliz da vida e diz para Noemi: olha, caí no campo de um homem chamado Boaz. Ele falou bondosamente comigo, ele me fez encher esse manto de espigas. Eu estou cheia de bênção, eu estou feliz, eu estou muito grata, porque tudo mudou na minha vida. Hoje eu estou muito recompensada. Foi assim que ela voltou para casa. Mas sabe como é que ela saiu de casa? Preciso arrumar comida.
vou catar espigas. Já imaginou, queridos? Que reviravolta! Deus estava começando a mudar a vida de Ruth, Deus estava começando a mudar a vida de Noemi, Deus tinha propósitos sagrados para essa família depois veio gerar Obed, avô de Davi, veio fazer parte da linhagem de Jesus, mas eu quero que você foque primeiramente aonde elas estavam nessa situação, porque às vezes nós perdemos de vista o que Deus vai fazer com a gente, nós não entendemos o agir de Deus. Por quê as coisas acontecem? Em nenhum momento, Ruth perdeu de vista o seu caráter, a sua integridade, mesmo quando as coisas não estavam dando certo. Sabe o que acontece com a gente, queridos? A gente se cansa muito rápido dos nossos problemas, a gente desfalece. Nós temos dificuldades para esperar o agir de Deus na nossa vida. Eu perguntei para você hoje, logo quando eu comecei a falar, Deus está no controle da sua vida? Deus está no controle da sua vida? Aí você pode dizer para mim, eu acho que não, porque as coisas não estão dando muito certo para mim. Algumas coisas ainda não acontecem na minha vida. Mas eu quero dizer para você que a gente aprende com esse texto que o Senhor começa a transformar, a mudar o contexto da vida de Ruth, e ela não parava, ela não esperava coisas cair do céu, ela continuava firme no seu propósito de ser uma mulher fiel aos seus princípios, mas que partia, que buscava, que corria atrás do prejuízo. Então nessa noite eu gostaria que você estivesse buscando do Senhor uma direção para a sua vida, que você estivesse acreditando que o Senhor pode mudar toda a sua história, e que o Senhor de repente queira também virar a página da sua vida, que o Senhor tem coisas muito grandes para fazer com você. No domingo que vem a gente vai estar olhando com outro prisma esse romance, fazendo as coisas direito, fazendo as coisas do jeito de Deus, começando uma família dentro do propósito de Deus. Eu creio que você vai ser abençoado domingo que vem pela manhã, mas eu espero que você esteja orando, porque Deus pode começar a estar fazendo uma mudança na sua vida, Ele pode fazer uma reviravolta na sua vida, mas é preciso que você não se esqueça de que Ele está dirigindo todas as coisas. Vamos orar nessa noite, vamos pedir agora ao Senhor, feche os seus olhos e vamos clamar. Deus, que bom que eu posso ver essa história, que bom que eu posso ver o Senhor reconstruindo família, que bom que eu posso ver o Senhor fazendo com que decisões certas levam a acertos também futuros. Que bom que o Senhor não desampara aqueles que confiam no Senhor. Então nessa noite eu gostaria que você alimentasse o seu coração de fé e de que você esperasse o que o Senhor vai fazer por você também. Creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Vamos orar. Senhor nosso Deus, diante da Tua palavra nós estamos agradecido por tudo aquilo que o Senhor já tem feito conosco, Pai. Eu te agradeço, Senhor, pela visão que o Senhor nos dá, de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, obrigado porque o Senhor nos ensina que vale a pena confiar no Senhor, que vale a pena depender do Senhor, e que vale a pena, Deus, esperar a mão do Senhor sobre a nossa vida. Eu peço que o Senhor dê nesse momento uma direção para cada pessoa que está aqui, que a Tua graça, Senhor, possa encher o coração de cada um de nós nessa noite, e que possamos ir para nossas casas, tentando recomeçar, tentando reconstruir, sempre confiando que o Senhor tem o melhor para nós. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor é fiel. Te agradeço porque cada ato da nossa vida o Senhor permite, e o Senhor tem o melhor para nós. Em nome de Jesus, amém.